falar agora sobre os recados de Jeremy Powell, a gente conversa agora com a Andressa Durão, economista do ASA. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Queria muito entender a sua percepção diante dessa fala de Jeremy Powell. A grande expectativa era com relação a essa fala, mas no fim das contas eu acho que ele pegou muita gente de surpresa. A gente tinha aí 89% do mercado, segundo o CME Group ali no FedWatch, projetando um corte de juros na próxima reunião, e agora são nem 70% já do mercado depois dessas falas dele, ele falando de forte sentimento de que é hora de pausar. Ele chegou a dizer que eles estão avaliando a possibilidade de talvez numa próxima reunião pausar para depois voltar a cortar. Como é que você enxerga? Faz sentido levando em consideração esse cenário, inclusive de shutdown? Eu acho que para a gente faz todo sentido, inclusive a gente alterou nosso cenário recentemente para uma pausa em dezembro, então a surpresa para a gente, na verdade, não foi se fazia sentido ou não, foi que eles teriam coragem de alterar esse cenário, esse tom, né, na verdade, porque o cenário não foi alterado, depois de eles terem colocado no DOTS, né, na reunião anterior, uma indicação de que eles cortariam 3 vezes ainda. Então, a decisão de setembro, outubro e dezembro ficou dada como certa. E aí o Powell vem para dizer: olha, não é tão certo assim, não está garantido. E eu acho que foi uma decisão acertada deles, porque o que a gente tem visto, na verdade, é que esse risco que surgiu para o mercado de trabalho não é tão grande assim. Talvez o risco para a inflação ainda seja maior. Então, quando o Fed decidiu alterar o balanço de riscos de forma a equilibrar os dois mandatos, talvez agora o mandato da inflação esteja pesando novamente mais para a decisão de dezembro do que o mandato do mercado de trabalho. Então, aquela desaceleração que a gente viu nos dados do payroll, algum aumento na taxa de desemprego, talvez não seja tão significativa a ponto de o Fed precisar levar rapidamente a taxa de juros para o neutro. Então, talvez o Fed esteja se dando conta de que precisa manter a política monetária restritiva ainda por algum tempo, para que seja possível levar a inflação para a meta. E aí talvez a mensagem do Powell tenha sido um pouco na linha do que você falou ali no final. Talvez seja até o ponto de não é que eles vão encerrar o ciclo e deixar a taxa de juros no nível que ficou agora, mas sim talvez pausar no sentido de desacelerar esse ritmo de redução e levar a taxa de juros para o neutro de uma forma mais devagar, conforme esse risco da inflação ainda fale mais alto, né? Eu acho que essa foi a mensagem. E aí, como antes o mercado tinha entendido que estava dada a trajetória, né, de cortes até dezembro, ficou ali clara uma surpresa depois dessa mensagem mais rocks dele, além, né, do dissenso também por parte do Schmidt e não só do Myron na decisão de ontem. Pois é, e aí outro ponto que eu queria entender também, Andressa, diante dessas falas, ele fez uma análise, o Jeremy Powell, de que nesse momento a gente está acompanhando uma desaceleração por parte do mercado de trabalho, mas ele falou que o mercado de trabalho não está em declínio rápido, e sim em desaceleração lenta. E é interessante porque é uma visão até diferente do que a gente vinha acompanhando, vinha conversando. Muitos economistas, muitos analistas estavam trazendo um cenário realmente de preocupação com o mercado de trabalho que acabava declinando muito rápido. Mas Jeremy Powell tem outra avaliação. Eu acho que o que ele está tentando dizer é que os últimos dados, né, apesar de a gente não ter muitos, os últimos dados que o pessoal tem tido acesso, né, agora, eles não estão mostrando uma continuidade da queda, ou seja, não estão mostrando um mercado de trabalho com geração de vagas negativa, não há demissões. Eu acho que ele quis passar que o pior já passou. E essa é a mensagem que a gente tem adotado aqui quando vai explicar o nosso cenário, né? O pior já passou, o impacto da incerteza, que subiu muito lá no segundo trimestre na economia, ele já bateu. Então, eu acho que o Powell quis dizer é que os últimos dados, os dados mais recentes, eles mostram, na verdade, uma aceleração do emprego em relação a esse ponto que foi o último ponto do payroll, que a gente viu que foi bem ruim. E aí a gente viu números negativos, provavelmente
depois que forem aplicadas as revisões com a nova metodologia, né, no ano que vem, a gente vai ter revisões para esse ano, mostrando alguns meses de payroll bem negativo. Então, provavelmente, a sensação que a gente ficou muito negativa, né, da economia há 2 meses atrás, isso passou. Eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar. E é difícil a gente se concentrar e acreditar nisso agora, porque a gente não tem os dados oficiais, né? Mas eu acho que ele passou um conforto, uma confiança ali de que os dados que eles têm acesso agora estão cumprindo um bom papel de mostrar o que está acontecendo com a economia, então eles estão confortáveis com o que eles têm em mãos. E parece que o que eles têm em mãos, se for exatamente o que a gente tem acompanhado, são dados de um mercado de trabalho realmente em desaceleração, e aí a gente volta para a questão da parte da contribuição da desaceleração da oferta de mão de obra por conta da redução da imigração, e também um pouco do efeito de demanda, que foi o que pegou mesmo naqueles últimos dados, que fez com que todo mundo reprecificasse, né, a trajetória dos juros de forma a economia, ao Fed dar algum estímulo em algum momento se precisasse, de certa forma gerir esse risco ao mercado de trabalho, mas agora a gente está vendo que talvez pese mais a questão da oferta, por isso o mercado de trabalho desacelerou tanto, e a contribuição da demanda para essa desaceleração foi pequena, de forma que não iria levar a economia realmente para uma recessão ou algo, um cenário muito ruim. Tanto que os dados do PIB, né, os dados de atividade, eles ainda mostram uma economia resiliente. Então, se a gente for confiar nos dois dados, fica um pouco claro que talvez a queda, né, a desaceleração mais forte do mercado de trabalho, ela tenha um fator oferta grande. Tanto que o PIB, a gente continua vendo a atividade ainda forte, apesar de desacelerar. E aí eu não estou nem entrando no ponto da contribuição de inteligência artificial, né, de investimento em softwares, equipamentos, que a gente viu que bombou no primeiro semestre, mas olhando para a parte do consumo, né, para os indicadores de demanda doméstica, a gente vê que houve uma desaceleração. O Powell citou esse dado ontem, é um dado que mostra uma desaceleração, mas não uma queda, não é uma economia fraca. Então, eu acho que se a gente fizer um paralelo da fraqueza do mercado de trabalho com os dados de demanda interna do PIB, a gente consegue entender que há uma desaceleração, sim, mas que não deveria gerar pânico, porque a gente não está caminhando para uma recessão. E isso faz com que, diante dos riscos da inflação, o Fed precise manter ainda a política monetária restritiva. Perfeito, e aproveito também para te perguntar se, diante desse cenário que você traça para a gente, talvez a preocupação maior do Fed nesse momento seja realmente com a inflação. Então, aí eu acho que já diferencia um pouco o que a gente vê, enxerga de cenário do que o Fed vê, porque eu acho que o Fed sabe que o risco para a inflação hoje ele é elevado, mas eles não demonstram essa preocupação toda. Eles continuam mantendo, né, o tom em relação a tarifas de que o efeito deveria ser transitório, que há, claro, um risco, né, de você ter uma contaminação ali, né, nas cadeias, mas eles passam essa mensagem de uma forma como se não estivessem tão preocupados. E do nosso lado, a gente acha que isso pode pegar de forma que é, as pessoas fiquem incomodadas, o consumidor ele sinta no bolso, então isso acaba gerando uma expectativa de inflação maior. Então a gente acha que esse risco de tarifas ele é um pouco maior do que o que o Fed está imaginando. Talvez o impacto da nossa conta ele seja maior do que o que os membros do Fed coloquem na conta. Então acho que para a gente o risco de inflação é maior, mas também não só via tarifas, porque de fato não deveria ser inflacionário, né? Deveria ser só um aumento de preços, mas como a gente vê que está demorando muito a chegar, que está chegando para cada setor em um momento diferente, que algumas empresas estão tomando a decisão de subir preços e outras estão segurando, que alguns países estão subindo, caindo o preço antes de exportar para os Estados Unidos para poder de certa forma, equilibrar o efeito no bolso do consumidor. Então, como tem muitos fatores atuando ao mesmo tempo, a gente imagina que, por mais que para cada setor, né, para cada produto, seja um aumento só,
isso acontecendo cada hora em um momento pode gerar uma sensação de que a inflação está aumentando, toda hora, cada vez mais. Então, é difícil, né, você imaginar que o consumidor não vai entender, como uma inflação maior e cada vez maior, né. É difícil você ter essa interpretação de que realmente seria um aumento único de preços, que não vai gerar uma expectativa pior para frente. E aí, além da questão de tarifas, eu acho que tem outros riscos também para a inflação no radar. Conforme você vai diminuindo o risco do mercado de trabalho desacelerar, você tem um risco, então, de manter uma atividade mais forte, gerando inflação para frente, né. E aí, caso essa economia, né, continue caminhando num ritmo de crescimento acima do potencial. E aí, para a gente tem uma economia reacelerando no nosso cenário, então a gente imagina que isso, provavelmente a economia em algum momento possa crescer ainda acima do potencial, então é um risco também não só para a inflação de bens, mas para a inflação de serviços. A gente ainda tem uma inflação de serviços alta, né, apesar de estar desacelerando, então tem muitos riscos para a inflação no radar, não só de tarifas. Eu acho que a gente está um pouco mais preocupado que o Fed, mas talvez seja só uma questão de não comunicar, né, um pânico em relação à inflação, mas que eles estão enxergando e estão mostrando ali de alguma forma no balanço de riscos que também estão preocupados com a inflação, sim. Perfeito, Andressa. E também olhando para esse cenário, a gente teve uma decisão que não foi, na verdade, uma decisão de todos do Federal Reserve, dos membros do FONC, né? A gente teve alguns dissidentes e um especificamente que votou por uma alta de 0,50 e outro que votou pela manutenção. A gente está diante de um cenário de um Federal Reserve que pode, no futuro próximo, já se mostrar um pouco mais dividido, porque a gente sabe que em maio o Jeremy Powell vai sair do comando do Fed e a gente teve o próprio Donald Trump já falando que vai substituí-lo. Então a gente sabe que esse momento vai chegar. O quão preocupados a gente precisa estar com esse cenário de ter um Fed dividido, um Fed que talvez não siga esse caminho? Bom, nesse sentido, eu acho que são 2 pontos, tá. O primeiro é essa questão que você comentou da da composição, né, do Fed que vai mudar, já está mudando e vai mudar ainda mais, principalmente também porque a gente tem que ficar de olho nessas decisões da Suprema Corte, né, em relação ao caso da Lisa Cook, ver se o Trump realmente vai conseguir de alguma forma interferir mais no comitê, não só a substituição do Powell. Mas eu acho que a divisão que está acontecendo dentro do FONC atualmente, ela não é por aí, é mais por conta de um cenário de incerteza muito elevado. Então, por mais que o Myron realmente ele cause ali alguma, confusão votando, né, de forma dissidente em um comitê que geralmente não há dissidências, eh, eu não acredito que a discussão tenha ido por um outro lado. Eu acho que eles ainda estão mantendo o mesmo nível de discussão que eles tinham antes. O ponto é que o cenário está muito, estressante, né. O cenário está muito difícil, volátil, então falta dados. Eu imagino que a discordância dentro do comitê seja mais por aí. Tem gente acreditando que o risco para a inflação é maior que o risco do mercado de trabalho, e tem gente que por si só é mais dovish e acha que o mercado de trabalho, de certa forma, é mais importante até. Não é nem a questão do risco ser maior, mas que o mercado de trabalho ele é relevante para o Fed. O Fed, esse Fed por si só é um Fed mais dovish. Então, você tem muitos membros que se preocupam muito mais com o desemprego do que com uma inflação, olhando para o consumidor. E aí acaba que eu acho que o cenário está influenciando esse Fed realmente a ficar mais desencontrando, né, as informações e debatendo mais, e isso acaba sendo refletido na decisão. E aí eu acho que isso não vai terminar agora, acho que a gente vai continuar com divergências e debates dentro do comitê. Isso a gente vai ver na ata, né, o próprio Powell já indicou isso, e eu imagino que para a decisão de dezembro isso vai ser super relevante. Eu espero que a gente tenha dados em mãos para eles poderem ter argumento suficiente para defender ali as suas posições. Para o ano que vem, eu imagino que isso vai causar alguma incerteza, né, alguma volatilidade, dado que a gente vai ter não só a substituição do Powell, como eu falei, tem toda aquela questão de, se não me engano, em fevereiro ou março, quando o comitê vota
para a manutenção dos presidentes de Fed regionais, para eles continuarem dentro do comitê. Tem uma incerteza sobre isso, se o Trump tiver, de certa forma, membros que são aliados a ele, como uma maioria no comitê, eles poderiam tentar retirar membros mais hawks ou de certa forma, causar alguma turbulência ali no comitê. Então, isso é um ponto que o mercado vai ficar de olho. Então, tem várias questões para o ano que vem, mas eu ainda confio na autonomia do Fed. Imagino que isso não vai atrapalhar as decisões de política monetária. Acho que o cenário fala bem mais alto. Muito bem. Andressa Durão, economista do ASA, obrigada mais uma vez pela conversa. Sempre muito bom te Obrigada a ouvir vocês. aqui. Bom trabalho. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. obrigada.